Oi, Paulo Roque. E aí, Mônica? Paulo, hoje o nosso assunto está assim. Vamos direto ao assunto, direto ao ponto? Direto ao ponto. Paulo, eu queria começar com uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, se algo a meu respeito saiu publicou-se nas redes sociais, Google está lá, alguma coisa que eu fiz, ou que alguém fez algum delito, existe alguma maneira disso ser deletado? Porque uma vez nas redes sociais, sempre nas redes sociais. Ou a pessoa tem algum direito de que se esqueçam disso? Isso é o chamado direito ao esquecimento, Mônica. Você sabia que todos nós temos o direito de ser esquecidos? Pois você sabe que eu esqueço de vez em quando de pagar conta, esqueço um monte de... Vou usar esse argumento. Que nós estamos falando. É diferente. Imagine uma notícia sua que saiu na internet. Algo que você publicou, que você não queira que aquilo esteja lá mais. Então, você teria o direito de pedir o apagamento dessas informações, que em direito nós falamos de dado, porque dado é tudo aquilo que possa identificar uma pessoa. Então, pela nova Lei Geral de Proteção de Dados, você que dá uma autorização para um dado, uma informação sua, publicar, sair, você também pode retirá-la. Pode retirar essa autorização. Pede a quem? O STJ, inclusive, por duas vezes, já julgou nesse sentido. Numa vez, ele disse que o consumidor tinha direito a apagar os dados dele na internet. E, no segundo momento, ele disse que não, porque tinha figura pública envolvida. Então, veja, se o assunto que está na rede, está no Google, está no Facebook, está no Instagram, diz respeito apenas, não ao interesse público, que aquela informação continue, mas à curiosidade pública, e você sabe que as pessoas são muito curiosas. Então, vem crescendo no mundo inteiro, inclusive na União Europeia, o chamado direito do titular dos dados. Quem é o titular dos dados? É a pessoa cujos dados estão publicados, de pedir, de solicitar a retirada daquela publicação, daqueles dados. Ok, mas pede a quem? Se eu quero que a minha foto com aquele namorado não esteja mais lá, eu peço a quem? Veja, neste caso, você pode deletar aquela foto sua no Instagram, no Facebook. Você pode ir lá deletar no seu feed. Tá, tudo bem, mas no problema Google... é que alguém já fez um print dessa página. Isso. E vamos imaginar que algo daquele alguém republicou. Isso. Fez uma republicação. Nesse caso, você pode pedir, né, ao provedor que está mantendo aquela página. E você pode pedir a retirada dessa publicação. Sabe quem mais recebe pedidos para retirada de dados hoje, de informações? É o Google. Ah, com certeza. O Google é quem mais recebe esse tipo de dados. A Justiça vem fazendo hoje uma distinção apenas. Se aquele dado que está lá, ele refere-se apenas à curiosidade pública, então, quer dizer, não tem interesse público nenhum, é um dado que o apagamento dele não vai repercutir nada no direito à informação que a população em geral tem, então, manda-se apagar. Se, de alguma maneira, é relatado, por exemplo, de uma figura pública, um político, o ministro Supremo, entendi, então daí não poderia apagar. Já que você falou de redes sociais e Instagram, eu tenho uma dúvida sobre o Instagram, pegando o gancho. O Instagram, como plataforma, vende produtos. E, em algum momento, está lá, vendo sapatilha de balé, preço inbox, ou preço no direct. Me chame no privado. Isso é possível? E, se for possível, como é? Diferente se você está vendendo só uma sapatilha. Você tem alguma coisa usada, quer vender, então você para. Mas eu vendo sapatilhas, colãs, óculos, maiôs. Se você só vende, está vendendo aquele produto, tipo um produto usado que você tem e quer colocar no mercado, você não Então você não é obrigado a colocar o preço. Agora, quando você faz daquilo ali uma prática constante,
Independentemente de você ter empresa, para o Código de Defesa do Consumidor, você é um fornecedor. Então, você não pode esconder o preço. Você Ok, pode dizer que vende, mas não pode dizer que só dá o preço no direct. ok, Você tem que ok. disponibilizar. Neste caso, é como um produto que tem na loja. Você está anunciando, chega na vitrine, qual que é a exigência? Que o preço esteja fixado junto ao produto. É a mesma regra que vale para a internet em geral. Perfeito, mas tem umas regras aí que não são muito obedecidas. Uma delas, claro, foi a questão triste do armazenamento de explosivos que aconteceu no Líbano. Mas eu queria que você comentasse especificamente, e a gente sabe que existem regras não somente para armazenamento, como para transporte. Tem uns produtos que não podem sequer ficar junto de outros, tem quantidade certa. Até o Conselho de Química tem essa planilha que eu andei vendo, diz aqui 1 quilo pode ou 1 litro pode, aí, mas bom, o que aconteceu lá foi uma explosão. E o governo brasileiro, e é isso que eu queria entender um pouco, está mandando uma missão ao Líbano. Primeiro, eu queria que, se você pudesse objetivamente falar o que essa missão vai fazer, mas mais ainda para entender, eu sei que ele é filho de libaneses e tal. O Bolsonaro, o nosso presidente Bolsonaro, ele indicou o ex-presidente Temer, com o qual ele não tem muitos amores, para liderar essa... É um castigo ou é um prêmio? Ô, Mônica, como diria o quartejador, vamos por partes. Primeiro, vamos responder a dúvida do consumidor. Questão do consumidor, muito clara. Você pergunta, essa questão que está no Líbano, né, infelizmente, foi na semana passada, de uma carga de materiais altamente tóxicos e explosivos, e que, naquele caso, acabou, infelizmente, explodindo e levando toda aquela tragédia na cidade de Beirute. As pessoas perguntam, como é que uma situação daquela pode acontecer? Isso poderia acontecer também aqui no Brasil? Aliás, poderia não, já aconteceu. Em outros contextos, situações como essas já aconteceram, não em grandes proporções, como nós vimos no Líbano, em Beirute. Sim. É uma questão essencial de fiscalização. Você sabe qual carga combina com outra que não pode ser exposta? Você sabe a carga? Não, mas eu tenho uma planilha aqui na minha frente, por exemplo, a amônia, que é muito comum, tá aqui, ó, uma coisa assustadora. O acetileno, por exemplo, não pode estar perto do flúor. A acetona não pode estar... Tem umas que não podem estar perto de água. Olha, eu era um excelente professor de química, que eu tive um professor de química excelente, muito bom, que era meu tio Salim, lá em Cajuri. Excelente. Mas o seguinte, eu te admiro sua vontade de ir até as tabelas, mas não dá conta mais. Não temos tempo para isso, o consumidor não tem tempo. Não, claro que não. Então, Mônica, isso é uma questão de quê? Confiança. Nós todos estamos aqui confiando que as autoridades estão cumprindo o seu papel. Que é cumprir o seu papel? Fiscalizar. O que faltou no Líbano? Em Beirute? Em Beirute foi o seguinte, aquela carga que estava lá decorreu de quê? De um navio que foi apreendido. Porque estava transportando. E o navio ficou retido lá, sabe por quê, Mônica? Porque não pagaram as taxas portuárias. E o dono sumiu. Era da Geórgia. Sumiu o dono. E o navio ficou lá abandonado e depois retiraram a carga do navio e levaram para o armazém do porto. Então, as autoridades não só sabiam, como foram avisadas do risco. Foram avisadas. Aí é uma questão. Por isso que a democracia é importante, que as instituições funcionem. O fiscal, para fiscalizar, precisa de independência. Não pode toda hora chegar um sabe com quem está falando, sabe de quem é isso? Não pode. Então, as regras têm que ser cumpridas. É por isso que uma democracia é importante, para que o seu servidor público ele tenha autonomia dele para independência, para fiscalizar, fazer o auto de infração e cobrar respostas. No Líbano, infelizmente, uma democracia, um país que eu respeito muito, você sabe que eu sou descendente de libaneses, mas, infelizmente, uma democracia muito frágil. Ali é uma configuração de poder muito tênue, né?
E dali o próprio primeiro-ministro disse ontem, ao renunciar, que a corrupção tomou conta de todo o Líbano e a ordem, o alerta, infelizmente, foi deixado de lado. Agora, vou dar um exemplo aqui no Brasil de uma situação dessa que aconteceu. E os preços pagos a essas negligências ou esse descumprimento são altíssimos, né? Altíssimos, altíssimos. A gente teve aqui nossa orla toda praticamente... Eu ia dar esse exemplo. Dar esse exemplo. Ao perigo que anda pelos mares. Você só os navios, você não sabe de onde. Num país, você antes de um navio zarpar tem toda a fiscalização e outros têm fiscalização nenhuma. Você Sim. veja que veio um navio aqui, passou um navio pela nossa costa, houve um vazamento de petróleo enorme, poluiu toda a nossa costa do Nordeste, chegou até o Sudeste, Sul, e o seguinte, e ninguém sabe até hoje. Aquilo é uma acidente que tem a ver com o quê? Com a proteção do consumidor. Gravíssimo. O consumidor não é só, é o direito ao meio ambiente, é o direito a tudo que para evitar o chamado acidente de consumo. O que houve no Líbano é o chamado acidente de consumo. E acrescido a isso... Boa fiscalização, eficiente fiscalização. Acrescido a isso o crime contra, né, a natureza, contra o próprio país. Você falou de democracia e o quanto é importante, eu concordo, e nós, em plena democracia, temos agora a defesa do ex-presidente Lula prometendo... Não, mas eu não falei ainda, Mônica. Você está muito apressada hoje. Eu vou puxar sua orelha. O que aconteceu? Você pediu sobre o primo lá, o Temer, que vai colher? Você não falou do Temer. Vou puxar sua orelha, amor. Mas é porque eu lembrei do Lula. Temer, vice do Lula. Desculpa. Daqui a pouco. Tá bom, daqui a pouco eu falo do Lula. Líbano com Líbano, Lula com Lula. Então vamos para o Líbano. Situação do Líbano, do Temer. O Temer, você sabe, é descendente direto de libaneses, esteve lá, na posse dele, foi a primeira viagem dele, foi ao Líbano, quando ele foi eleito. E ele vai numa chamada missão humanitária. Com todo respeito ao ex-presidente Michel Temer, a iniciativa do presidente Bolsonaro, que eu louvo, eu acho que é bom que o presidente esteja dialogando com pessoas que antes ele criticava, não é no sentido de cooptá-las ou vice-versa, não é nesse sentido. É num diálogo republicano. E tirar aquela postura antiga, raivosa, nervosa, e tudo não estava bom, e hoje numa postura de mais diálogo. Eu vejo que isso aí deve ser elogiado na nova postura, no novo perfil do presidente, e gostaria que ele mantivesse isso. Agora, e por que o Temer? A missão humanitária lá, com todo respeito, vai ter muito limite no Líbano. Você sabe que o Brasil já está lá numa missão de paz. Acho que é importante a iniciativa. Aliás, o Brasil vai muito mais lá para saber o que pode fazer do que propriamente fazer no primeiro momento. O Brasil pode ajudar com o quê? Com medicamentos, para exatamente ajudar com relação à população que foi afetada. O Exército Brasileiro já está lá, pode ajudar no plano de reconstrução. Mas tudo isso envolve dinheiro. Qual o valor que nós, nessa situação, vamos transferir aos irmãos libaneses para que saiam de toda essa triste situação? Isso não foi formado ainda. É preciso ver o plano, esse plano humanitário. A iniciativa é boa, parabéns. Claro. Só iniciativa para tirar foto e sair na mídia. É importante saber o que ela pode fazer de efetivo. No plano político, eu tenho muitas dúvidas. O Macron esteve lá logo no segundo dia. Aliás, o Macron é especialista em aparecer. Crack. Gosta de aparecer bem na foto. E agora está aí no governo brasileiro. Bom, agora o seguinte, no Líbano hoje, você sabe, tem um acordo religioso que funciona há mais de 30 anos. Muito complicado politicamente. Né? Uma parte do governo é entregue aos sunitas, outros muçulmanos, né? Outros católicos. E esse tênue equilíbrio é que mantém o Líbano. Só que a população está muito insatisfeita. A corrupção no Líbano aumentou muito. A inflação galopante. Então, hoje, muitos desempregados. Daí que eu vejo que temos que esperar mais para saber o plano de ação dessa missão humanitária. Mas a iniciativa
a missão humanitária é bem-vinda, é compreensível. Eu só queria perguntar, foi o que eu perguntei, que você também não me respondeu. Hoje eu estou rebelde. Que critério foi tido para que se escolhesse o presidente Temer? Ele está levando o SCAF também, está levando descendentes de libaneses com alguma projeção aqui no Brasil, né? Está levando o Paulo SCAF, que foi candidato ao governo de São Paulo, e também é uma maneira dele aproximar do MDB, que é do Centrão. Entendi. Ele está fazendo uma média, ele vai precisar muito do Centrão, não é isso? Até para evitar, para aprovar as medidas que ele precisa no Congresso, é um gesto de boa vontade. De boa vontade. Então, agora, Temer-Lula, associação direta. A defesa do presidente Lula promete anular a Lava Jato. Palavra de escoteiro, é isso mesmo? Olha, eles já dão como certo. Se você vê a defesa falando, diz, olha, vai ser anulado. E sabe o que eles estão alegando? O quê? Suspeição do então juiz Sérgio Moro. Imagino. O Sérgio Moro não podia ter julgado Lula porque depois ele veio a ser ministro do seu opositor, que é o Bolsonaro, e, em função disso, ele não poderia. E também estão aproveitando aquelas mensagens trocadas entre o Ministério Público tornaria-se suspeito, né? Sérgio Moro, que foram aí, de certa maneira, invadidas pelos hackers ligados ao site Intercept. Pois bem, todo mundo que diz que quer anular, que vai anular, tem que anular as condenações do Lula, não falo só do Lula, não, da Lava Jato praticamente toda. Sim. Primeiro, com relação ao Lula. Não foi só o Sérgio Moro que julgou o Lula. Eu condeno muito, condenei no início o fato do Sérgio Moro aceitar o convite para ir para o Ministério da Justiça. Eu disse que aquilo não seria bom para ele, como não foi. Eu disse isso logo quando ele foi chamado. Eu falei numa entrevista ao Correio Brasileiro. Agora, com todo o respeito, na época tem uma imagem do Moro com o Bolsonaro que ninguém prestou atenção. Ele encontrou com o Moro no aeroporto e o Moro tratou uma certa indiferença. O então presidente Bolsonaro mostra que eles não tinham aí relação. O Moro não fez campanha para ele. As circunstâncias de toda a Lava Jato, eu confesso, eu admito, todo mundo vê, favoreceram a um político que fosse antipetista. É verdade. A um político que fosse, na verdade, contra a política, a velha política, porque estava lá o PSDB, estava o Cunha. Então, não era só o PT. Favoreceu o Bolsonaro. Agora, daí dizer que, por isso, a suspeição do Bolsonaro... Do Sérgio Moro. Do Sérgio Moro, eu não consigo ligar os pontos. Outra situação muito, muito forte. Se vão anular, então é o seguinte, como é que o TRF4 não viu essa suspeição que para eles é tão gritante? Não só foi julgado pelo Moro, já foi confirmado pelo TRF4, que inclusive aumentou a pena. Veio para o STJ retoma a pena fixada pelo juiz Moro e praticamente, na essência, manteve a condenação. Então já foram 2 instâncias mais além da instância do juiz Sérgio Moro. Então, será que teria havido aí uma cegueira deliberada? Aí já seria um problema, não do juiz Sérgio Moro, nem dos procuradores. Seria um problema de todo o nosso sistema jurídico. E eu, particularmente, eu não acredito nisso. Agora, uma última pergunta que não quer calar. Dizem que vão usar esse mesmo argumento para anular as outras condenações da Lava Jato. Sabe quanto que a Lava Jato recuperou de dinheiro? Eu ia perguntar isso. Anulando, devolve-se todo o dinheiro repatriado? Tem um princípio básico no direito. O ato nulo não gera efeito. Se não gera efeito, tudo que você fez a partir dele tem que retornar à situação anterior. Então eu pergunto, vão devolver também os 15 bilhões de os, entre aspas, que foram considerados corruptos? Devolveram aos cofres públicos, dos quais 5 bilhões já estão nos cofres públicos? Vão devolver esse dinheiro? Então, muito devagar com a dor,
que o santo é de barro. Significa que tem muita água para... Eu vejo que o Ministério Público precisa de limites, mas vamos separar o joio do trigo. Errou em todos os processos? Qual o processo específico? Apresente as evidências. Então, há muita água para passar embaixo dessa ponte. Exatamente. Porque não é simplesmente vamos anular e pronto, não é? Como ainda há muita água para passar embaixo da história dessa ponte da Covid, né? Quando a gente pensa que a situação está melhorando, nós temos aqui em Brasília já 1.796 mortos. É um número bem alto. Eu falei hoje com um dos chefes da equipe do Agarran e ele diz para mim que a situação, na opinião deles, está sob controle. A queda que começa a acontecer, ela será muito lenta, portanto, não é do nível do alarme que eu provavelmente estava passando para ele, porque a mim, 34 mortos nas 24 horas de segunda para terça é algo muito impactante, na minha opinião. Então, que a gente também espere, né, que esses números não cresçam tanto, porque afeta não só o psicológico de cada um, não é, Paulo? Mas a rotina, a economia. Né? Mas foram 30... Está numa estabilidade com tendência de queda. A tendência é muito lenta, segundo os especialistas, e ele me disse isso hoje, mas ainda de segunda para terça, ontem, foram 34 mortes, e isso é bem significativo. Portanto, cuidado ainda é premente. E eu quero te dar, Paulo, é uma notícia muito boa. A gente fala de... Está falando de lava-jato, de explosão de produtos tóxicos e tal, e por falar em cuidados, eu queria falar com muito cuidado e zelo que nós temos aqui em Brasília a única candidata do Brasil ao prêmio dado pela ONU a empreendedoras mulheres no mundo. Ele é indicado pelo Sebrae, vai ser em Dubai, nos Emirados Árabes, em dezembro, e a candidata brasileira é daqui de Brasília, da Ceilândia. A Águida Oliver, ela, anos atrás, foi consertar... Você já viu mulher dizer para você que foi consertar o carro e o mecânico disse que tinha a correia que era dentada, que estava desdentada, a rebiboca da parafuseta, a junta homocinética da traseira, tudo que é invenção de coisa. Isso aconteceu. Enganação para o consumidor. E isso aconteceu com ela e ela ficou muito indignada, foi estudar e virou uma mecânica e fundou em Ceilândia a mecânica Meu Mecânico, que tem mulheres que atuam, homens também, mas a sua clientela basicamente é de mulheres. Em 2013, eu acho, ela ganhou o prêmio Sebrae aqui do Brasil, no Brasil. E agora ela tem feito o Empretec, que é um dos cursos mais importantes do Sebrae, e a Águida está indo como representante brasileira para Dubai. Espero que trazer esse troféu para cá. E para Brasília, né, que é uma cidade de mulheres empreendedoras que muita gente não sabe. Muitas empresárias de sucesso estão por aqui. E é uma coisa para a gente aplaudir, né? Olha para a empresária de sucesso. Nós temos aí a Janete Vaz, do Sabin, uma grande empreendedora, admiro muito. E admiro mais ainda a história da Águida, porque veio de baixo, numa circunstância dificílima, e dali ela se coloca numa cidade que a essência é o serviço público. Claro! E ela cria uma alternativa, uma opção a partir do empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É um ato que, pela sua liberdade, pela liberdade que todos temos, sair da zona de conforto. Que no Brasil é uma zona de conforto, sempre entre aspas. Olha, ser empresário aqui não é fácil, não. Eu sei disso muito bem. E vou dizer o seguinte, eu vou desbravar essa área. Eu vou fazer. E dentro... O empreendedor é esse que dá o seu quê diferente. Olha só,
numa questão de mecânica, numa E você oficina. veja que ela entrou num ambiente eminentemente masculino. Quer dizer, Masculino. ainda teve uma quebra de paradigma. Você que deu esse show. Águida, parabéns. Você nos representa no Brasil. Obrigado por você E eu levar fico muito nosso país feliz. lá para fora. 10 anos atrás, aí, o primeiro programa de TV que ela foi no meu, e eu fiquei muito feliz. Tem uma novidade também que está acontecendo no Rio de Janeiro, que eu acho que eu queria a sua opinião sobre aqui. Há uma ideia de, no Rio de Janeiro, você agendar um espaço na praia. Você ligar e falar, olha, eu queria 4 metros quadrados, porque aí, assim, cada um tem seu quadrado, um distanciamento. Cada um tem seu quadrado. Cada um no seu quadrado, com um Cada um no seu distanciamento, quadrado. respeitando o outro, um corredor no meio para os ambulantes. E eu fiquei pensando se aqui essa moda pega, nós teríamos o quê? Aqui do lado do Sudoeste, que tem aquele enorme gramado do Cruzeiro, onde todos os dias está lotadíssimo para a turma ver o pôr do sol, especialmente nessa seca. A orla do lago ali na beira, as pessoas também vão ligar para algum lugar e vão dizer, olha, eu quero reservar no quilômetro 8, 3 metros e tal, e aí tem um espaçamento. Você acha que isso pega? Ô, Mônica, eu vi ontem um jornalista dizendo que tem muitos anos de praia e duvida que isso pegue. Eu não sou tão também. pessimista assim. Está mudando o nosso comportamento. Se a gente quer passar a ter as coisas de volta, nós vamos precisar mudar nossos estilos também, da nossa contribuição. Agora, eu vejo que tem um distanciamento, mas quem vai fiscalizar? Claro, e onde que vai ser exatamente? Geograficamente. Olha, eu quero essa geolocalização, latitude 42. E aí, você que não tem nenhum acesso a isso, como é que você vai para a orla? Como é que você vai para o gramado? Eu acho que, por enquanto, o bom senso está sendo mantido. Posso falar aqui uma coisa? Eu não aguento a hipocrisia. Tudo isso, hipocrisia de primeira linha. E o ônibus? E o metrô? Claro, gente. Aglomeração também? Então, veja, para aí. Eu acho que é uma questão de dizer, nós não recomendamos o uso da praia. Tá certo? Nesse primeiro momento, não está recomendado. Agora, você tem um foco de transmissão, de contágio permanente, que é o nosso transporte público. Claro. As pessoas, o Covid continua circulando nas péssimas condições do nosso transporte público. Basta Então, você o problema da praia e não resolveu essa questão no transporte público. Transporte público, os churrasquinhos da rua, a bebidinha nos bares que tem a portinhola aberta, ali fica todo mundo em volta, os colegas ali em volta ali da bike ou do skate ou da moto, ou do que for. Ou seja, primeiro preciso uma conscientização muito grande para dar resultado, né? E, para finalizar, eu quero te dar uma boa notícia de um bom resultado. Quero pedir licença para você para dividir com o seu público e com aqueles que nos assistem que na terça-feira, ontem, o meu canal no YouTube chegou à marca dos 100 mil inscritos. E eu quero aplaudir, Paulo, todos os que confiaram, né? São anos e anos de trabalho, toda a equipe que vem construindo esse canal, todos os entrevistados que certamente me trouxeram público, e deixar como mensagem final que a gente vê... Aliás, o meu canal é Mônica Nóbrega, nós estamos agora rumo aos 200 mil. O YouTube premia o canal com uma placa de prata, e que significa uma relevância que aquele canal passa a ter. Então, nós, em Brasília, temos um canal com essa relevância, e eu acredito isso tudo a cada inscrito que fez dessa comunidade do YouTube um lugar bacana de se conviver sem distanciamento, pelo contrário, com muita proximidade. Isso, para mim, é resultado de um tripé fundamental no empreendedorismo. É trabalho, coragem e persistência. Foi assim que a gente chegou aos 100 mil.
E é assim que a gente conquista Quanto tempo você cada tem no etapa. canal, Lu? 10 anos. Foram 10 mil por ano. Parabéns. Eu fico muito feliz que você tenha completado esses 100 mil. Eu acho que o programa te deu sorte. O Papo de Quarta te deu sorte. Tá vendo? Aqui, Pois tá é. vendo? Nós somos pequenos. Não tenho dúvida disso. Parabéns. É um feito, sobretudo, crescer no YouTube com conteúdo de qualidade, não com conteúdos apelativos. Porque crescer com conteúdo apelativo é fácil. Agora, crescer da maneira que você cresceu, com conteúdo de qualidade, com responsabilidade social nas suas informações, nos seus posts, esse é o desafio. Então, você falou 200 mil. Não quero sonho pequeno. 1 milhão. Não, mas para chegar em 1 milhão... 1 milhão de... Para chegar em 1 milhão, a gente tem que passar por 100.001, 100.002, 100.003. É isso aí. Primeiro, vamos bater a meta. Dobrou a meta? Vamos... Claro. Tanto que o YouTube reconhece a placa com 100 mil e depois a segunda placa com 1 milhão. Então, são 2 metas bem importantes. Então, eu quero agradecer e dizer que é Mônica Nóbrega e que tem mais de 2 mil vídeos com conteúdo 100% autoral. Então, por isso que eu acho que toda a minha equipe está de parabéns. Eu sou seu irmão pobre. Eu estou com 1 milhão, eu estou com 1.370. Eu já tive isso. 1.370. Eu comecei ano passado. Então, meu querido, o dia que eu chegar no 10 mil, eu vou fazer essa mesma festa dos 100 mil. Claro. Chorei igual a besta hoje. Um beijo. Valeu. Tchau.